A paz do Senhor a todos, mais um dia no nosso devocional. Quero convidar você a não perder esse momento de intimidade com Deus. Às vezes você pode estar no trabalho ou às vezes no ônibus, não pode abrir a Bíblia, não tem problema. Mas assim que você puder, abra sua Bíblia, medite na palavra que vai ser pregada hoje no devocional, porque quando nós aprendemos mais de Deus, a gente conhece mais de Deus. Às vezes tem dias que você não vai ter vontade de fazer nada, às vezes você vai ter dia que você vai estar tão desanimado, mas é no Senhor que nós vamos buscar a força, é na palavra do Senhor que nós vamos buscar a confiar e acreditar cada vez mais que Ele está conosco. Amém? Eu quero convidar você a estar, se possível, abrindo a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 22, a partir do versículo 1. Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: Ficai-vos ali com os jumentos, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenderá a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Essa palavra, irmãos, ela é uma palavra muito desafiadora. Muito desafiadora. Mas por que, irmã Viane, você diz que essa palavra é tão desafiadora? Porque aqui, irmãos, se você prestar bem atenção quando o Senhor falou com Abraão, o Senhor falou assim, o Senhor não falou com Abraão assim, ó, pega esse cordeiro, vai lá, sobe no monte e me sacrifica, oferece a mim. Não, ele não falou. Ele falou assim, ó, pega o seu filho, o seu único filho, a quem amas, e oferece um holocausto. Já parou para pensar? Quando Deus nos pede algo, Ele não está querendo aquele algo, Ele está querendo saber até onde você vai.
Quando o anjo do Senhor disse assim, ó, então disse, não estenderá a tua mão sobre o moço e não lhe fará nada, porque quanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O Senhor queria só ver o que estava no coração, a obediência de Abraão. O Senhor deu aquele filho, Isaque, foi o filho da promessa. Não sei se você conhece essa passagem na Bíblia, mas é uma passagem muito conhecida, né? Que Sara não podia ter filhos, mas o Senhor havia dado uma promessa para ela e para Abraão. Eles foram pais de Isaque bem idosos já, né? A palavra do Senhor diz que Sara, ela questionava quando que ela ia ser mãe, se as regras dela nem vinham mais, que ela já tinha 90 anos, mas o Senhor tinha prometido algo, o Senhor cumpriu a promessa. O Senhor trouxe Isaque, presenteou eles a Isaque, o primogênito dele. Ah, mas tem o Ismael que foi com Agar, mas o primogênito de Abraão, e que foi o filho da promessa, foi Isaque, porque com Ismael não foi algo que Deus planejou para Abraão. Foi algo que, naquela vontade que a gente quer dar um jeitinho, né, de ajudar Deus. Ah, Deus falou que eu vou ser mãe. Aí você não espera o tempo de Deus, né? Aí Rebeca foi lá e falou, tá, como eu já estou muito velha, eu não vou poder ser mãe, embora Deus tenha falado que eu seria mãe, mas às vezes é porque Abraão vai ser o pai, mas não vai ser, eu vou criar um filho dele, né? E aí começou todo o problema, toda a frustração na vida de Ismael, na vida de Agar, na vida de Rebeca, né? De Sara, perdão. Mas a questão hoje a gente só está falando sobre isso para a gente entender que Isaac era uma promessa de Deus na vida de Abraão e de Sara. E ele já estava crescido, né? E, consequentemente, às vezes Deus, né, viu na vida de Abraão um amor muito grande por Isaac. Às vezes é aquele amor que a gente tem por algo que a gente não abre mão. E o que será que nós estamos dispostos a abrir mão? Há situações, irmãos, na nossa vida que nós vamos ter que agir entre a fé e a razão. A razão de Abraão aqui era falar assim, não vou fazer isso não. Matar meu filho, se fosse, acredito, né, porque ele era ser humano como nós, mas pode ter passado na mente dele. Mas, Senhor, o Senhor me deu, agora o Senhor quer, o Senhor vai matar, eu preciso sacrificar meu filho. Ele pode ter pensado, mas ele decidiu obedecer. Nós sabemos, irmãos, que obedecer pode doer. Você acha que na vida desse pai, que era o único filho que ele tinha, o filho da promessa, o filho que o Senhor mesmo falou com ele, que era o filho que ele amava, você acha mesmo que não doeu muito nele? Mas ele decidiu obedecer. Quando a gente obedece, quando tudo está indo bem, irmãos, é muito fácil. Se Deus tivesse pedido a ele para levar um cordeiro, subisse ao Monte Moriá para fazer um sacrifício, ele faria de boa, tranquilo. Mas às vezes, o que o Senhor vai nos pedir, vai nos doer. Às vezes, Deus pode te dar uma direção que vai parecer loucura aos seus olhos. Mas aí, Ele vê se o seu coração está realmente nele ou nas bênçãos. Adorar a Deus quando está indo tudo certo, quando Deus não te pediu algo que dói, opa, glória a Deus, Jesus é bom, eu amo o Senhor. Mas aí o Senhor fala assim, ó, me dá seu emprego. Aí o Senhor fala assim, me dá seu filho.
Porque o Senhor, irmãos, não vai te pedir nada que você não ama. Ele vai te pedir o que você ama. Abraão era um homem muito rico. Ele poderia, consequentemente, dar tudo que o Senhor pedisse. Mas ele pediu o que ele mais amava, que era o filho. E se você parar para pensar aqui, parar para analisar na Bíblia, quando o Senhor pediu, Abraão não ficou questionando Deus, mas Senhor, o meu filho, que eu demorei tantos anos para ter, que era uma promessa. Não, ele não entrou em debate com Deus, ele não entrou em discussão. Ele simplesmente obedeceu. Porque quando Deus falou para ele, dizendo aonde que era para sacrificar, para levantar o holocausto, e o que era para ele fazer, ele simplesmente obedeceu. E se você parar e prestar atenção, não foi, Deus não falou para ele fazer hoje, e hoje mesmo era para, ele falou, né, deu a direção de fazer, e hoje mesmo ele fez, não, levou 3 dias. Você já imaginou isso no coração desse homem? Você já imaginou? Não é fácil. Às vezes, Deus está te pedindo algo, não é que Ele queira tirar isso de você, mas Ele quer saber se o seu coração está nele ou somente no que você mais ama. Porque amar a Deus, irmãos, quando está indo tudo bem, é muito bom, é muito fácil. Mas na hora da luta, da dificuldade, às vezes você quer voltar para trás. Entregar um filho é algo de mais precioso que nós temos. O que é de tão precioso na sua vida que Deus tem te pedido e você não tem dado? Às vezes, irmãos, aqui nós somos Isaac. Às vezes aqui o Senhor está falando, vem comigo. Agora deita aí. Deita no meu altar, porque eu vou sacrificar você. Sacrificar sua carne, sacrificar suas vontades, sacrificar seus sonhos, sacrificar seus desejos. Aí sabe o que você tem falado? Senhor, mas é maior do que eu. E eu não quero. Porque nós, irmãos, temos o livre-arbítrio de querer ou não. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse que o Senhor, Jesus, ele está à porta e ele bate. Mas se você não abrir, ele não vai entrar. Nós temos a decisão de abrir ou não. Nós temos a decisão de aceitar a direção de Deus ou não. Às vezes vai ser preciso coragem para você subir até o altar. Você vai precisar ter muita fé para aceitar a direção que Deus está te dando. E às vezes você vai ter que ter muita força em Deus para dizer sim, Senhor. Eu aceito a ser colocado no holocausto, para ser sacrificado pelo Senhor. Irmãos, hoje, ser crente está muito fácil. Porque as pessoas acham que ser crente é só você ir domingo, todo domingo na igreja, você fazer uma oração de manhã, você ler um trecho da Bíblia e glória a Deus. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para você. O seu devocional com Deus, ele não acaba aqui. O seu devocional com Deus, ele tem que ser durante todo o dia inteiro. Devocional, irmão, é intimidade. Intimidade é busca. E busca é você falar o tempo todo com Deus. Você está no carro dirigindo, você está conversando com Deus. Você está no ônibus, você está conversando com Deus. Você está no banheiro, você está conversando com Deus.
Você está fazendo comida, você está conversando com Deus. Você está indo para a escola, você está conversando com Deus. Você está indo para o trabalho, você está conversando com Deus. Devocional não se resume em 1 hora de você orar, ler a Bíblia, meditar, Deus falar com você e glória a Deus. Aí, Senhor, até amanhã, se Deus quiser. Não. É contínuo. É toda hora. É intimidade. Quando você está com um amigo, você não conversa com ele? E Deus não é seu amigo, Jesus não é seu amigo. Nós precisamos entender que ser servo de Deus, sermos filhos de Deus, requer negar a nós mesmos. E às vezes o que o Senhor tem te pedido não é nem nada que você ama, mas às vezes Ele tem pedido você, pedido o seu orgulho, pedido a sua arrogância, pedido para você deitar no altar porque Ele quer quebrar você. Mas, irmã Viviane, quebrar machuca. Dói? Claro que dói. E muito. Sabe por que dói? Porque Deus vai lá e arranca o que a gente não quer que ninguém veja. Por isso que dói. Porque está escondido. Então, às vezes, hoje, o que o Senhor quer de você é somente isso. Deita no holocausto. Ah, mas o Senhor vai me sacrificar. Não, Ele quer só tratar seu coração. Ele só quer tratar você. Ele só quer limpar de você todas as impurezas que o mundo tem lançado sobre a sua vida. Se lançar na presença do Senhor, irmãos, a gente paga preço. E às vezes é preço alto. Aqui a palavra do Senhor diz que quando o anjo viu, que Abraão ia matar, Isaac, ia sacrificar Isaac pelo Senhor, ele falou: pode parar, porque hoje eu vi o que está no seu coração, hoje eu vi que você serve a Deus, hoje eu vi que você não se apega a nada, mesmo que te doa, mas você não se apega a nada. O que hoje você está precisando deixar? É o Isaac que você está precisando entregar ao Senhor? Porque às vezes, irmãos, o Isaac que nós temos é um filho. Às vezes o Isaac que nós temos é o nosso emprego. Às vezes você fala assim: ah, porque eu sem emprego não sei o que fazer da vida. Mas você bate no seu peito, que você crê e confia que Deus está no controle da sua vida. Confiar, irmãos, é muito mais do que da boca para fora. Às vezes uma vez eu vi uma mãe falando que o que ela mais amava na vida dela era os filhos dela. E que se um dia Deus pedisse os filhos dela, ela não daria. Isso aí, irmãos, é colocar os filhos antes de Deus. Eu tenho minha filha. Ela é o amor da minha vida. Mas antes dela ser minha, ela é do Senhor. Antes de eu ser a mãe dela, ela é filha dele. Deus só me deu para eu cuidar aqui. Uma vez, minha filha era recém-nascida, e a gente sabe, recém-nascida, às vezes o ouvidinho, por causa de muito barulho, e eu fiquei, eu acho que quase um mês sem ir na igreja. Ela estava, com menos de um mês de nascido, e eu não queria por causa disso, porque a igreja que eu ia, era muito grande, muito barulho, um som muito alto. Aí para isso eu não estava indo por causa disso. E aí meu irmão me liga, perguntando se estava tudo bem. Aí foi e perguntou: por que você não está indo na igreja? Vocês não estão indo na igreja? Eu falei assim: por causa de Júlia. É muito pequenininha e tal. Deus
usou meu irmão, irmãos, na maneira mais escrachada. Meu irmão só virou para mim e falou assim: você quer que Deus tire Júlia de você? Porque o que a gente coloca no lugar de Deus, eu tiro. Irmão, você sabe qual... É até engraçado a gente falar, sabe qual foi o dia que eu parei de ir na igreja? Nunca mais. Falei, opa, vambora. O Senhor cuida, meu pai. Cuida da minha filha. Não deixa nada acontecer no vídeo dela, porque eu tô indo te buscar. Às vezes você está colocando seu filho ou sua filha no lugar que é de Deus. E às vezes Deus pode te pedir. E se ele te pedir, o que você vai fazer? Uma vez uma mãe falou para mim, a filha estava passando um problema muito grave de saúde no hospital. E a mãe, conversando comigo, falou, olha, ela estava entre a vida e a morte. Eu saí daquele hospital, fui na igreja, me ajoelhei e falei com Deus. Eu falei, Senhor, ela não é minha, ela é do Senhor. E eu quero, diante do Senhor, fazer com a minha filha como Abraão fez com Isaac. Eu quero entregar ela para o Senhor. Ela falou, doeu muito. Eu não sabia o que Deus ia fazer naquele momento. Porque Deus podia levar minha filha. Mas eu decidi confiar e entregar ela no altar. É uma decisão, irmãos, que não é para qualquer um não, tá? Não é mesmo, não é mesmo. Mas, às vezes o Senhor pode te pedir, então não queira. Primeiro entrega tudo para Ele. Porque quando Ele pede, dói. E às vezes a gente não vai entregar. E as consequências vão ser muito piores. Às vezes não é consequência de nada de ira de Deus, mas é consequência de não vivermos a bênção que Deus tem para nós. Porque quando o Senhor quer ver o nosso coração, é porque Ele quer nos dar algo. E se nós não estivermos prontos e preparados para receber, não chega. Amém? Que hoje você se disponha a entregar tudo ao Senhor, tudo. Entrega a tua família, entrega os teus filhos, entrega a obra das suas mãos, entrega o seu trabalho, entrega o teu marido, entrega as tuas finanças, entrega a tua casa, entrega as tuas roupas. E às vezes tem pessoas que estão tão apegadas às roupas que estão se esquecendo de quem é Deus. Acha que o que faz elas são as roupas e não são. Mas sim a intimidade que você tem com Deus. Você já olhou para uma pessoa e falou assim, você tem algo diferente. Às vezes não é nem a roupa, porque às vezes a pessoa está tão simples, mas é o Espírito Santo que habita nela. Então é isso que nós temos que buscar a todo tempo, que o Espírito Santo se faça presente em nossa vida. Peça ao Senhor para te mostrar o que está faltando você entregar no altar. O que é? É seu coração? É sua mente? É sua alma? Sua alma está ferida? Entrega a Ele para Ele sarar você, para Ele curar. Porque Ele está querendo nos curar e nos sarar para esse novo tempo. Amém? Quero convidar você a estarmos orando em nome de Jesus pelo Senhor. Espero que o Senhor tenha falado com você, porque quando a gente faz um devocional, primeiro o Senhor bate em nós e é o momento de nós analisarmos o que Deus tem nos pedido. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, graças eu te dou por essa palavra, Pai, que foi tão rica e maravilhosa que o Senhor Deus nos deu nesse dia. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, fala com os teus filhos. Obrigado por ter falado comigo, Pai. Eu quero hoje, diante da tua presença, entregar tudo que eu posso estar retendo em minhas mãos. Entrego tudo, Pai. E quero pedir também que o Senhor toque no coração dos meus irmãos. Que eles decidam hoje entregar tudo que possa estar retido no coração deles que não provém do Senhor.
ou que possa estar tomando o lugar que é do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, entrego a Ti os nossos filhos, a nossa família, a nossa casa, os nossos maridos, as nossas esposas, a nossa finanças, tudo, Pai, que nós temos. Nós entregamos hoje no altar e Te agradecemos por essa palavra. Sacrificamos todo o nosso eu e, se preciso for, nós nos deitamos, Pai, no altar, como Isaac, porque sabemos que o Senhor tirará de nós o que precisa ser tirado para sermos libertos e livres, para vivermos o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço, peço que o Senhor abençoe a vida de cada irmão que estará ouvindo esse devocional e que o Senhor seja na vida deles, que o Teu Espírito Santo, meu amigo, fale ao coração deles, que eles sejam libertos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe, que se esse devocional tenha falado com você, que você compartilhe com mais irmãos, que você viva a presença do Senhor na sua vida todos os dias, todas as horas, todos os momentos, que o Senhor fale com você e que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas decida obedecer. Em nome de Jesus.